o discernimento desse mês é um discernimento de fazermos um mês de cura. Então, é um mês para a gente perseverar, convidar pessoas, principalmente aquelas que precisam dessa graça em especial, desse favor de Deus. Não é claro que a gente reza para que a saúde melhore, para que os atendimentos sejam melhores, que os médicos sejam mais eficientes, que o sistema funcione mais, seja ele público ou privado, mas vocês sabem, o corpo humano é um mistério muito maior do que o ser humano compreende. Então a gente precisa que Deus nos ajude. Então que você também tem a caixa de orações aí, Áurea? Tem, né? Tragam pedidos de oração voltados para essa necessidade de cura. Escrevam, coloquem lá na caixa de orações também. Antes de começarmos, fecha teus olhos e pense exatamente quais necessidades, em especial de saúde, você precisa e você quer trazer de intenção no coração por outras pessoas que muitas vezes não vêm e precisam de cura. E aí você vai colocar essas pessoas no coração, vai entregar para Jesus agora, você vai falando, vai entregando elas para Jesus, vai pedindo para Jesus que vá tocando, vai enviando o seu Santo Espírito, lembrando que o nosso Deus é onipresente, quer dizer, Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, em todo lugar e em todo momento. Então esse Deus que é onipresente possa estar lá agora, tocando, já colocando a mão sobre estas feridas, colocando a mão sobre essas necessidades que todos temos de saúde. Todos nós temos necessidades de saúde, uns mais, uns menos, mas se a gente lembrar que doença é ausência de saúde e significa desequilíbrio do organismo, todos nós precisamos equilibrar o nosso organismo para termos mais saúde e uma saúde melhor. Então fala para Jesus que você quer entregar sua alimentação, você quer entregar os remédios, se você toma remédios, você quer entregar a sua disposição, que você quer entregar a tua falta de movimentação, não é? Tudo aquilo que prejudica a saúde, você vai entregar ao Senhor agora, vai pedir para Ele tomar conta, vai pedir para Ele já ir envolvendo, ir tomando conta de tudo isso. Quero levantar a cruz e eu quero que você estenda a sua mão para a cruz e lembre-se que é graças a estas feridas que nós podemos ser curados. E você vai pedir agora, também para aquelas pessoas que você ama e que estão enfermas, que o Senhor possa agora tomar conta de cada uma delas. Que essa cruz poderosa, representando o poder da cruz verdadeira, onde Jesus foi crucificado, esteja agora passando sobre a vida de todo mundo. Fala o nome das pessoas por quem você está pedindo oração também. O Espírito Santo é quem manifesta a presença de Jesus nos nossos tempos de hoje. É Ele que veio para ficar até a consumação dos séculos. Então nós vamos pedir que esse Espírito Santo venha como um fogo que queime, um fogo que nos toque, um fogo que nos cure, que o Espírito Santo venha e nos use também, para que nós possamos, com a nossa oração, ser instrumento de cura para outras pessoas que estão enfermas. Lembrando, inclusive, que alguns vícios são doença, né? O alcoolismo, quando a pessoa não tem um controle mais de si, é doença, precisa de cura.
E assim nós temos muitas enfermidades também, enfermidades que são de origem no nosso cérebro, nos nossos neurotransmissores, na nossa mente, e precisamos de cura. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero cura completa, esteja onde a enfermidade está se instalando, venha nos curar, Senhor. Eu fico pensando naquele dia de Pentecostes, quando apareceram sobre as cabeças dos apóstolos e todos que estavam reunidos como que línguas de fogo. Se eu tivesse lá, eu ia sair correndo na hora que eu visse aquele fogo, não é? Imagina a cena. Eu fico tentando imaginar aquela cena e aquele fogo. Eu já ia fugir, eu acho que lá da sarça ardente, quando estava Moisés e pegou fogo e aquele troço não se consumiu, eu ia falar: Deus me livre desse negócio aqui. Era capaz da gente fazer um exorcismo. Faz eu lembrar até Santa Teresa de Jesus, que o orientador espiritual dela dizia: não, essas coisas que você vê e acontece aí, isso aí deve ser do diabo, quando aparecer, exorciza. E um dia Jesus falou para ela assim: você para de me exorcizar. Acontece que a gente não tem nem ideia do que é o fogo de Deus, mas nós precisamos dele. Sem ele a gente fica frio, fica opaco, fica sem sal. E Jesus falou que se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora. E a gente precisa pedir para Jesus que o nosso coração não fique assim, sem sabor, sem energia, sem o fogo que vem do céu. Então você vai falar com Jesus agora e pedir: Senhor, se tem acontecido algo que faz meu coração perder esse fogo, perder essa intensidade, perder essa energia, perder esse sabor, me dá de volta agora, Senhor. E dá para o meu irmão, Senhor, este sentir divino, esse sentir abençoado, esse sentir do Espírito. Dá, Senhor, agora. Clamamos, Orialamaricanta Labaralaxi. Vai tocando, Senhor, o teu povo e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Vai tocando, Senhor, e que o fogo divino vai entrando na vida de cada um. Senhor, alcança cada vida com teu poder, alcança com a saúde que vem desse fogo que cura e que restaura. Senhor, quantas coisas surgem porque nós desanimamos, porque nós entregamos os pontos, porque nós paramos de lutar. Em nome de Jesus eu quero repreender toda a tentação diabólica que vai bloqueando a tua luta, bloqueando a tua ousadia, bloqueando a tua coragem, bloqueando a tua força interior. Vai agindo, Senhor, vai agindo, Senhor. Estende a sua mão para os teus irmãos próximos e vai orando, e vai pedindo que o Senhor os unja com poder agora restaurador. É tempo de restauração, é tempo de renovação interior. Shiria lamaricanta labara, shanda labari hiri canta labara la shiria la labara la shiria la shanda labara la shiria la labari canta labara shanda labara la shiri canta labara la bashiria la shanda labara la shanda labara la ria la labara la shiria. Põe a mão no teu coração. Uma das coisas que às vezes é muito ruim é quando a gente não percebe o que acontece dentro de nós e fica observando o que acontece com os outros. E quando a gente perde o foco, a gente descobre que a gente não muda ninguém. Jesus pode mudar, mas a gente não tem esse poder. Mas o Espírito Santo nos concede o poder de mudar a nós mesmos. Então, se há uma coisa que Ele pode fazer, é mudar eu mesmo. Enquanto que o outro depende de uma abertura. Muitas vezes o outro não abre, não dá espaço. Leva anos, às vezes muitos anos, para a pessoa dar um espaço para o Senhor agir. E a gente não pode parar de orar, viu, gente? Porque a nossa oração vai água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
só que vai depender sempre da vontade do outro. Agora, para mim, para você, só depende de você, não depende de mais ninguém. Então fala para o Senhor: o que depende de mim, faz agora, Senhor. O que depende da minha decisão, age. Se eu, Senhor, estou fechado, se eu estou intranquilo, se eu estou seco, se eu estou desanimado, faz em mim, Senhor, a transformação. Se eu estou perdido, faz eu me achar, Senhor. Fala para o Senhor agora que Ele faça em você. Fale com Ele, abra teus lábios e ore, e fala: Senhor, estou aqui, pode agir em mim. Espírito, vem agir em mim, vem agir dentro de mim, vem agir nas profundezas do meu ser e fazer o que é preciso fazer na minha vida. Eu te autorizo, Senhor, a fazer na minha vida o que tens que fazer, Senhor. E alamar e canta labaralas. Quero amarrar em nome de Jesus agora toda ação maligna sobre os nossos trabalhos, sobre a tua vida profissional. Em nome de Jesus agora, estende a sua mão e peça para que o poder do Espírito Santo quebre agora toda ação diabólica sobre o teu trabalho. Você que tem trabalhado não tem visto fruto, não tem visto resultado, tem visto cada vez sobrar menos. Em nome de Jesus, queima agora, Senhor, e liberta, Senhor, a vida profissional de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que haja uma libertação agora, Senhor. Estende a sua mão com a palma para cima e fala: Senhor, está aqui o esforço do meu trabalho. Age, Senhor, poderosamente, derrubando, quebrando, restaurando e fazendo. Que o Espírito de Deus venha agora e alamar e canta, labar e alariaxe. Eu amarro em nome de Jesus toda ação diabólica sobre a vida econômica das pessoas aqui hoje. Tudo que tem corroído e corrompido o nosso trabalho, nós clamamos o sangue precioso de Jesus. Oria la labari canta labara laxe. Oria la labari eleria labara. Pedimos, Senhor, pedimos o teu poder e a tua graça agora. Xanda labara la xiria la labara. E você vai dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor do meu trabalho. Jesus é o Senhor das minhas coisas. Jesus é o Senhor das minhas amizades. Jesus é o Senhor dos meus sentimentos. Jesus é o Senhor das minhas emoções. Jesus é o Senhor dos meus pensamentos. Jesus é o Senhor das minhas atividades. Jesus é o Senhor da minha fé. Jesus é o Senhor de todas as coisas. E eu te proclamo, Jesus, tu és o meu Senhor. Irmãos, Jesus é o Senhor, quer creiamos ou não. Mas eu estou te convidando a proclamar que Ele é o teu Senhor, porque você decidiu, porque eu, Sidney, decidi que Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Ele é o Senhor de tudo, mas eu quero proclamar aqui, agora, diante dos meus irmãos: você é o meu Senhor, Jesus. E todas as coisas estão debaixo do teu pé, para estarem sobre teu comando, sobre as tuas ordens e sobre a tua direção. Te entrego tudo agora, Senhor. Te entrego tudo, Senhor. Você é o Senhor. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24. 2, 24. Diz assim: carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Palavra do Senhor. Esse texto, citado pelo primeiro Papa,
por aquele que Jesus escolheu para confirmar os outros apóstolos, que escreve já quando estava bem avançada de idade, quando estava muito próximo da sua prisão e da sua morte. Sabemos que ele foi morto de cabeça para baixo, porque diz que não era digno de ser crucificado na mesma posição que o seu Senhor. Só que há uma coisa interessante nisso. Não é o flagelo da cruz que gera a libertação dos pecados e, inclusive, nos concede a saúde. Porque senão, todas as pessoas que sofrem para morrer, ou que são crucificadas para morrer, e muitos foram crucificados, muitos foram queimados vivos, muitos mártires eram crucificados, principalmente nas regiões da Ásia, porque eles diziam, já que vocês estão pregando alguém crucificado, nós vamos crucificar vocês. Só que o sofrimento humano, o sofrimento que a gente tem, ele não é redentor. O sofrimento redentor é o de Jesus. Porque ele se entregou porque quis, porque ele, tendo poder sobre todas as coisas e sendo o Senhor de todas as coisas, deixa-se matar e deixa-se flagelar por nós. Ele vence Satanás e suas armadilhas e a morte. Por isso, ninguém precisa sofrer para ser salvo. Ninguém precisa olhar para o seu sofrimento, principalmente a enfermidade, e achar que isso é um mandato de Deus para te purificar. Tem gente que pensa isso. Tem gente até que prega isso. Mas não é preciso. Porque o nosso sofrimento não é capaz de trazer saúde. O nosso sofrimento não é capaz de trazer bênção. Eu já vi gente fazer, e deviam se renunciar, e renunciar profundamente do coração, dizer assim, quando tem um pai que tem um diagnóstico de um câncer avançado, ou a mãe, ou um irmão, ou um filho, ou uma filha, ir lá e falar, Senhor, me dá este sofrimento para mim, para libertar meu irmão. Você não tem esse poder. Você não tem esse poder de achar que você sofrendo, você é tão maravilhoso, tão maravilhosa, tão santo, tão extraordinário, tão igual a Deus, que você sofrendo vai tirar a dor do outro. Desculpa, mas não vai fazer isso. E se você já fez isso alguma vez, eu entendo, porque a gente querendo tirar a dor do outro, querer sofrer no lugar do outro, isso a gente sabe, chama-se misericórdia, chama-se ter empatia com o outro, né? Querer estar com aquela dor para poder auxiliar, eu entendo. Mas se você fez isso e rezou com isso, e não renunciou ainda, hoje mesmo, chegando na sua casa, ou antes mesmo de sair, você já se coloque diante de Deus e fala assim, eu renuncio a eu ter desejado sofrer para tirar alguém da dor. Que você queira tirar alguém do sofrimento, ótimo, isso é de Deus. É de Deus querer fazer com que teu irmão não sofra. É de Deus fazer o que for possível para ele ser curado. É de Deus orar para que ele seja curado. É de Deus. Mas querer sofrer para ele ser curado, porque você, eu e ninguém vale um sofrimento que liberta. Só um tinha algo a dar com o sofrimento, que era Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, quando a gente reza, a gente não fala, Senhor, eu quero aqui unir meu sofrimento com o do meu irmão para que ele seja liberto. Eu falo, Senhor, eu quero unir o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Jesus,
para aliviar essa dor, para que ele possa ser curado. Eu clamo o sofrimento que liberta, o sofrimento que cura, a dor que quebra as cadeias. É esta dor que você tem que clamar na tua oração. Por isso que a gente olha para Jesus ferido e flagelado e sofrido e pede por ele a cura dos outros. Estão entendendo isso? Não é pouco não, gente. Um monte de gente faz isso. E aí eu quero dizer que primeiro São Pedro diz qual foi a libertação mais poderosa, qual foi a ferida, qual foi a enfermidade mais violenta que Jesus curou. E aí ele fala, os pecados, porque esses impedem de você viver eternidade. Então, primeiro, a grande cura que ele fez é a dos pecados. Quem acompanha a minha leitura orante, a leitura orante que eu estou fazendo dos Salmos, no Salmo de hoje eu escolhi um trecho que ele diz assim, Senhor, purificai-me dos pecados que eu não sei quais são. Porque pode ter certeza que você tem um monte de pecado que você não sabe qual é. Tem muito pecado que você pensa que é por causa do que os outros imaginam, e que talvez seja ou não, porque o pecado é uma coisa, é uma resistência ao amor de Deus, mas tem muita coisa que você tem aí e que você nem sabe, e que Jesus está te libertando. Então você vai estar sempre precisando deste sangue e desta morte que te purifica. Depois Pedro fala, e por suas chagas fomos curados. Quer dizer, primeiro o que é mais importante, e o que é mais importante é a cura espiritual, é a salvação, é o perdão dos pecados, isso é o mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque essa é outra inversão. Assim como às vezes as pessoas imaginam que sofrer vai ajudar alguém, há uma outra inversão, que é aquela que eu primeiro acho que é mais importante eu curar a enfermidade do que eu libertar os pecados. Eu quero dizer para vocês, o enfermo, e a pior enfermidade é aquela que a gente chama de morte, porque não tem mais cura, né? Quando ela vem, o que vai acontecer é que Deus vai te dar um corpo novo. Esse corpo ressuscitado será um corpo transfigurado, e aquelas feridas deste corpo não estarão mais lá. Eu não sei direito como vai ser também, porque muita gente via Jesus ressuscitado, não reconhecia ele, mas ao mesmo tempo ele mostrou a mão e o lado ferido pela lança para Tomé. Então eu não sei como é que é esse negócio, né? Mas eu só sei que não é igual ficou. Aquela pessoa definhada não vai ser assim na ressurreição. E o que faz isso é o perdão dos pecados. Então isso é mais importante. É, Senhor, perdoa-me, lava-me, que o teu sofrimento me purifique, dos que eu sei e dos que eu não sei. Reconheça, sou pecador mesmo, é da minha natureza de decaído, mas eu estou contigo, vem em meu auxílio. Mas em seguida o Senhor diz que com as suas chagas nos curou. Eu até vou pegar aqui o texto direto de Isaías, né, que é a citação que Pedro faz. Pedro cita Isaías 53 e diz assim, versículo 4, Isaías 53, versículo 4, quem quiser pegar, Isaías 53, versículo 4. Diz assim, em verdade ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. É só a enfermidade que dá sofrimento? Sim ou não? Claro que não. Tem um monte de coisa que dá sofrimento que não é enfermidade. Ele carregou as enfermidades e o sofrimento e diz, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas
chagas. Então as chagas de Jesus nos curam. Divinas chagas. Divinas chagas. Muitas vezes as pessoas, quando estão enfermas, eu sugiro, faz a novena das Santas Chagas. Canta a música das chagas benditas, né? Aquela é tão difícil, que ela tem uns tons lá, eu não canto nem as que não tem tom nenhum, imagina as que tem tom. Mas eu sei elas todas, não é? Chagas benditas. Que bom que Jesus foi chagado. Porque são estas chagas que curam as minhas feridas. Que bom que ele aceitou, porque ele poderia ter desistido. Quando ele estava lá, na agonia do Getsemane, ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas não faz minha vontade, faz a sua. E aí ele toma a decisão de seguir a vontade do Pai. Eu tenho certeza que o Pai falou para ele naquela hora. Claro que isso é minha opinião. Falou para ele naquela hora, meu filho, se você escolher que não quer, pode vir para casa já, que eu estou aqui de braço aberto para te receber. Mas se você quer saber minha vontade mesmo, eu quero trazer muitos para virem aqui. E aí só tem um jeito. E é você quem tem que dar esse jeito. Você vai ter que criar as chagas que vão curá-los. Tenho certeza que o Pai falou isso para ele. Falou, vem rapidinho porque eu estou sofrendo também. Mas você quer saber a minha vontade? É salvar esses que não podem se salvar. Esses cujo sofrimento não salva ninguém. Esses cujas dores não restauram ninguém. Mas as tuas, meu filho amado, as tuas restauram. E Jesus fez a escolha dele livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Porque senão quem estava ferrado era eu mesmo. Obrigado, obrigado. Que escolha maravilhosa para mim. Que escolha dolorosa para ele. Mas, se as chagas dele nos curam, quando estamos nesta condição, temos que pedir. Eu tenho uma amiga, uma grande pregadora, estive com ela a última vez fazem uns 5 anos já. Ela tinha ido pregar e traduzir o encontro internacional com o Papa, e eu, por acaso, encontrei ela lá em Roma. Matei a saudade e conversei com ela. E ela conta sempre o testemunho dela, que ela, com o nenezinho, mãe solteira, porque teve o seu filho e nunca soube se ela não quis, ou se o rapaz que não quis, ou se os dois não quiseram, só sei que ela ficou com o filho sozinho. Professora de línguas, e aí ela foi diagnosticada com câncer e o médico disse para ela, olha, esse teu câncer é um câncer extremamente agressivo, você deixa tudo organizado, é um câncer que muito raramente você vai passar de 6 meses, então você se prepara, pode ser bem antes, e essa é a notícia que eu tenho que te dar. Se você quiser fazer tratamento, você pode fazer, mas eu nem digo para você fazer, porque não há como fazer na situação sua. E ela olhou e falou para Jesus, Jesus, eu estou com um filho pequeno, eu não tenho ninguém para cuidar do meu filho, se eu morrer, quem é que vai cuidar dele? E ela pegou a Bíblia, abriu em Isaías 53:5, que é exatamente essa palavra que eu falei aqui, na parte final, fomos curados graças às suas chagas. E ela abriu a Bíblia, e ela falava essa frase, com a Bíblia em cima dela, dizendo para Jesus, Jesus, vem me curar, pelas suas chagas você vem me curar. Eu não preciso dizer nada, né? Que hoje ela já tem netos, então vocês já sabem que isso não foi há pouco tempo. Então, as chagas de Jesus têm poder, e nós temos que buscar as curas nas chagas de Jesus.
que a gente aproveite esse nosso mês de cura para procurarmos as chagas de Jesus. Quero que você olhe aqui para a cruz de novo e fale para o Senhor: Senhor, pelas tuas feridas eu quero ser curado. Pelas tuas chagas vem me curar. Pelas tuas chagas cura, Senhor, agora aqueles por quem estou intercedendo agora. É por estas chagas. Não é por merecimento de nenhum de nós. Não é por santidade de nenhum de nós. Não é pelo sofrimento que a gente passa. Mas é pelas tuas chagas, Senhor. Pelas tuas chagas. Vem me curar. Amém. Aleluia. Amém.